Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Laude, professora de História. Hoje falo sobre o movimento tenentista e a Revolução de 1930, voltado para nono ano do ensino fundamental. Bom, primeira coisa, nos anos 1920 no Brasil, ainda era período da chamada República Velha, ou Primeira República, que começou lá na Proclamação da República em 1889 e vai até 1930. Nessa República Velha havia o domínio da oligarquia, isto é, a elite de cada estado utilizava vários mecanismos para dominar a política nacional. Por exemplo, você vai se lembrar quando você estuda, seus professores te falam sobre o coronelismo, o voto de cabresto, política do café com leite, política dos governadores, enfim, são mecanismos de controle da política pela elite, pela oligarquia. E aí, nos anos 1920, nós ainda temos as oligarquias do Brasil utilizando corrupção e violência para se manter no poder, e isso gerou revoltas no campo, na cidade, insatisfação popular. Havia essa insatisfação e essas revoltas há bastante tempo. Por exemplo, ocorreu a revolta de Canudos, a Guerra do Contestado, a revolta da vacina, a Guerra da Chibata, a revolta da Chibata, desculpa. São todos movimentos de resistência durante a Primeira República no Brasil. Os militares já estavam insatisfeitos com o tratamento dado às Forças Armadas, que não eram valorizadas, não havia investimento. E aí um grupo de militares, já no meio desse descontentamento popular todo que havia, um grupo de militares liderou um movimento chamado tenentismo. Então, o movimento do tenentismo foi um movimento de militares contra o governo. E aí acontecem dois episódios, o primeiro 5 de julho e o segundo 5 de julho. Então, veja bem, havia insatisfação popular, os tenentes também manifestaram insatisfação, e aí ocorreu a primeira revolta tenentista em 1922. Tudo começou com a insatisfação dos tenentes plantada lá por diversos motivos. E aí, para piorar a situação, um jornal carioca publicou cartas que foram atribuídas a Arthur Bernardes, que era candidato à presidência da República nas eleições de 1922. Então, o jornal publicou as cartas, supostamente, do candidato a presidente, Arthur Bernardes, e as cartas chamavam os militares de venais e o presidente do clube militar, o Marechal Hermes da Fonseca, de sargentão sem compostura. Venais significa corrupto. Ele estava dizendo, então, nas cartas, os militares são corruptos. E estava chamando o Marechal Hermes da Fonseca de sargentão sem compostura num sentido, assim, ofensivo. As cartas eram falsas, mas provocaram indignação. Os militares exigiram que Arthur Bernardes retirasse a sua candidatura, mas a candidatura foi mantida e, inclusive, ele foi eleito presidente. O clima de hostilidade aumentou mais ainda quando Arthur Bernardes, como presidente, mandou prender o Marechal Hermes da Fonseca, aquele que tinha sido divulgado lá nas cartas, chamado de sargentão sem compostura, e causada comoção entre os tenentes. Então, Arthur Bernardes mandou prender o Marechal Hermes da Fonseca, acusando-o de agitação. E aí, em 5 de julho de 1822, tenentes do Forte de Copacabana pegaram em armas para se revoltar. O governo interveio, mandou os revoltosos se renderem. Centenas deles se renderam, mas 17 militares e um civil saíram pela Avenida Atlântica
dispostos a enfrentar as forças do governo. E aí tem essa foto clássica, aqui no meio a gente vê o civil, e só 2 desses revoltosos escaparam com vida. A comoção e a insatisfação continuaram, e aí 2 anos depois, em São Paulo, veio o segundo 5 de julho, uma nova revolta de tenentes, só que dessa vez com objetivos bem definidos. Os tenentes de São Paulo, os militares em São Paulo, exigiam a deposição do presidente Arthur Bernardes, a moralização da República por meio do voto secreto. Por quê? Vamos recordar aqui. O voto era aberto, era falado, então todo mundo ouvia em quem a pessoa estava votando. Isso facilitava para os coronéis verem, acompanharem a votação e manipularem os votos. Então, uma das exigências do movimento do segundo 5 de julho era o voto secreto. Eles também pediam que o ensino primário fosse obrigatório e que houvesse melhoria do ensino público. Esses revoltosos tentaram tomar São Paulo, mas foram vencidos pelas forças do governo. E aí cerca de 1.000 soldados desses revoltosos formaram um grupo chamado Coluna Paulista e foram para Foz do Iguaçu. No sul, um outro grupo de revoltosos, comandados por Luiz Carlos Prestes, formaram outro grupo armado chamado Coluna Gaúcha e também se dirigiram para Foz do Iguaçu na intenção de encontrar com a Coluna Paulista. E aí, quando se encontraram Coluna Paulista e Coluna Gaúcha, se juntaram e formaram a chamada Coluna Prestes. Então, esse movimento, com cerca de 1.800 homens, esse grupo chamado Coluna Prestes, saía pelo interior do Brasil, fazendo guerra de movimento, não ficavam muito tempo no mesmo lugar, onde encontravam forças do governo, batalhavam, iam pelo interior buscando o apoio do povo para lutar contra o governo. Chegaram a percorrer 25.000 quilômetros por 12 estados brasileiros. Aqui pelo mapinha a gente vê por onde eles passaram. Mas o interior era domínio dos coronéis, então era muito complicado conseguir apoio da população. E aí, no início de 1927, os 600 homens que ainda integravam a Coluna Prestes decidiram se refugiar na Bolívia. As insatisfações ainda continuavam, havia o clima de insatisfação. E para apimentar mais ainda as coisas, nas eleições de 1930, o presidente Washington Luiz, que tinha sido indicado por São Paulo, decidiu indicar outro paulista, o Júlio Prestes. Mas se você se lembrar da política do café com leite, que era um arranjo entre São Paulo e Minas Gerais, com apoio da oligarquia de outros estados para dominar o poder executivo, a gente vai ver que se um paulista estava no governo, eles deveriam se reunir agora e indicar o próximo candidato. E quem esperava ser indicado era o governador de Minas Gerais, Antônio Carlos. Como ele não foi indicado, teve o rompimento da política do café com leite. Minas brigou com São Paulo. E aí o governador de Minas Gerais, Antônio Carlos, que esperava ser indicado e não foi, reagiu se aliando às oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba. Juntos, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba formaram a Aliança Liberal. A Aliança Liberal lançou como candidatos para concorrer contra o Júlio Prestes Getúlio Vargas, candidato a presidente, Vargas era gaúcho, e João Pessoa, candidato a vice-presidente, João Pessoa era da Paraíba. Getúlio Vargas propunha em seus discursos o voto secreto, o incentivo à indústria nacional
leis trabalhistas, anistia aos tenentes rebelados, quer dizer, permitir a volta desses tenentes sem punições. Com essas promessas, Getúlio Vargas ficou cada vez mais popular. Em 1929, o Brasil foi afetado pela crise dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram o maior comprador de café do Brasil. E em 1929, a produção de café no Brasil foi muito grande e só a metade desse café foi vendido, porque os Estados Unidos, em crise, não compraram o café do Brasil. Só a metade do café foi vendido e, ainda assim, por um preço muito abaixo do que era o esperado. Isso causou a ruína de muitos cafeicultores e muitos trabalhadores ficaram desempregados. Isso fez com que a popularidade do Washington Luiz, o presidente, caísse muito. Mas ainda assim, nas eleições de 1930, como havia muita corrupção, o candidato de Washington Luiz venceu as eleições. O clima ficou mais tenso ainda. A oposição não se conformou com esse resultado nas urnas e, com o apoio dos ex-tenentes, iniciou uma conspiração contra o governo. Em julho de 1930, João Pessoa, que tinha sido candidato a vice-presidente junto com Getúlio Vargas, foi assassinado na Paraíba por rivalidades políticas locais. Mas isso gerou um clima de comoção e aí, se aproveitando desse momento, rebeldes liderados por Getúlio Vargas partiram do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, com a intenção de derrubar o presidente da República, tirar o Washington Luiz do governo. Antes que esses rebeldes chegassem ao Rio de Janeiro, uma junta de militares derrubou Washington Luiz e entregou o governo a Getúlio Vargas. Então, a partir desta Revolução de 1930, Getúlio Vargas assume a presidência sem ter sido eleito e vai permanecer nela até 1945. Esse período de 1930 a 1945 é chamado de Era Vargas, ou o primeiro governo Vargas, e eu vou tratar numa sequência de vídeos mais adiante, para não ficar muito extenso. É isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Até mais.